Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula da disciplina Princípios da Nutrição e Conservação de Produtos Agroindustriais, iremos tratar sobre um assunto que está relacionado a um tema de uma aula passada nossa, que foi os produtos industrializados. E na aula de hoje iremos tratar sobre a rotulagem dos alimentos, ou seja, será que realmente nós sabemos o que estamos consumindo em meio a tantos produtos industrializados? Será que sabemos o que estamos consumindo em meio a tantas informações que estão nas embalagens, nos rótulos dos produtos que consumimos? E será que realmente nós, como consumidores, buscamos ler as informações contidas nos rótulos dos alimentos e realmente nós entendemos o que está colocado nos rótulos dos produtos alimentícios? Que informações são aquelas presentes nos rótulos? Então é um tema bem interessante, né? E é para o nosso dia a dia, né? Não só para ficar para a gente, mas para a gente passar para as outras pessoas, né? Dessa importância que é conhecer, né? Primeiramente ler os rótulos dos produtos alimentícios que consumimos diariamente. Então vamos nessa? Algumas considerações sobre rotulagem de alimentos. Principal objetivo de colocar um produto dentro de uma embalagem e nessa embalagem colocar informações a respeito do produto é justamente transmitir para o consumidor informações necessárias, essenciais, para que o consumidor saiba o que realmente está consumindo. Então, o objetivo, né, em termos industriais, é construir uma forma de comunicação entre a indústria, responsável pela fabricação daquele alimento, e os consumidores. Então, por isso que é tão importante as indústrias investirem, e é importante também os consumidores buscarem informações a respeito dos rótulos dos produtos alimentícios consumidos no dia a dia. Alguns dados, né, levantados aí pelo Ministério da Saúde, olha só que interessante esses dados. Diz que 70% das pessoas consultam os rótulos dos alimentos no momento da compra. Quer dizer, a cada 10 consumidores, 7 têm o hábito de ler os rótulos dos alimentos quando está adquirindo o mesmo. Só que vem um detalhe: desses 70%, ou seja, dessas 7 pessoas entre 10, mais da metade dessas pessoas não entendem o significado daquelas informações presentes nos rótulos dos alimentos. Então, é 2 pontos aí chave, né, desse assunto, importante aí para nós como consumidores, né? Principalmente aí dos produtos industrializados. Primeiro de tudo, ler os rótulos. É importante demais ler o rótulo dos produtos alimentícios e também buscar informações. Sei que a gente muitas vezes é acomodado, né, os consumidores de uma maneira geral, mas é importante porque muitas vezes nós estamos consumindo um produto, acabamos que contraindo algum tipo de doença, né, algum tipo de alergia, e acabamos e não sabendo, né, o que causou aquele mal. Então é importante conhecer, né, o significado, saber o significado daquelas informações presentes no rótulo dos produtos alimentícios. E aí, como parceiro do consumidor, nós temos um órgão super importante, né, um órgão federal, que é a Anvisa.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É um órgão que nesse setor alimentício é o que regulamenta todas as regras, né, as condições, né, proibições, né, o que permite ou não permite. Em relação ao rótulo dos alimentos, a Anvisa é o responsável por estabelecer as informações que um rótulo deve conter. Então, é ela que estabelece o que o rótulo deve conter, obrigatoriamente ou opcionalmente, e o que não é permitido legalmente ter, né, conter de informação dentro de um rótulo. Então, não se engane, um rótulo de produto alimentício pode conter tanto informações essenciais como também informações enganosas, né, que levam ao consumidor principalmente ao erro. E aí, nesse caso, a Anvisa não permite jamais. Ok? Segundo a Anvisa, quais são as informações obrigatórias que devem estar contidas no rótulo dos produtos alimentícios? Primeiro item aqui, né, dos 5 que eu quero listar para vocês. Obrigatórios. A lista de ingredientes. O que é que foi utilizado para a fabricação daquele produto? Deve estar contido no rótulo do produto. Então, procura lá no rótulo que vem presente essa lista de ingredientes. E aí eu quero colocar aqui 2 observações em relação a esse primeiro item. Primeiro, quando for um produto embalado que seja formado apenas por um ingrediente, por exemplo, açúcar, café, farinha de mandioca, leite, vinagre, nesse caso aqui desses produtos, não adianta procurar no rótulo a lista de ingredientes e não vai estar lá presente. Por quê? Porque quando se tratar apenas de um ingrediente para fazer aquele produto embalado, aquele produto industrializado, nesse caso aqui, somente nesse caso, não é obrigatório apresentar a lista de ingredientes, até porque só vai ter um, né? Então, nesse caso aqui, só vai ser formado por um único ingrediente. E normalmente já vem já estampado no rótulo como o nome do produto. Ok? E uma outra observação em relação a esse item é que, olha que interessante, ao observar a lista de ingredientes contido lá no rótulo do alimento, né, do produto alimentício, aquela lista está numa ordem decrescente, ou seja, o primeiro item da lista de ingredientes é o que foi utilizado em maior quantidade para a fabricação daquele produto. Então vai do maior ingrediente utilizado até o menor ingrediente utilizado, certo? Um segundo item obrigatório na rotulagem de alimentos é a origem, ou seja, toda e qualquer informação sobre o fabricante do produto, o nome do estabelecimento, né, ou da indústria, a marca do produto, né, onde ele foi fabricado, endereço, cidade, estado, né, as informações referentes ao fabricante do produto. Então, é obrigatório conter essa informação em todo e qualquer produto industrializado. Terceiro item, que eu considero assim dos mais essenciais. Eu não tenho esse hábito de ler o rótulo dos alimentos. Não é obrigatório ler tudo, não. Mas no mínimo, nós como consumidores devemos observar o prazo de validade. São produtos alimentícios fora do prazo de validade e nós não observamos, pode causar sérios problemas para a nossa saúde se os mesmos forem consumidos. Então é importante observar o prazo de validade dos produtos alimentícios. Onde? No seu rótulo. Então procura lá que com certeza vai ter, porque é obrigatório segundo a lei. E aí, como é que é formado esse prazo de validade? Quando o prazo de validade do produto for menor que 3 meses, normalmente só precisa ser informado no rótulo o dia e o mês da validade. Quando a validade desse produto for maior que 3 meses,
Aí já deve conter o mês da validade e o ano da validade, ok? Tanto a validade como a data de fabricação são itens aí considerados obrigatórios, seguindo essas regrinhas aqui básicas, ok? Um quarto item obrigatório e deve estar contido no rótulo dos alimentos é o conteúdo líquido. Ah, professor, e vai ser em todos os produtos? Sim, todos os produtos. Até nos sólidos? Sim. Esse conteúdo líquido não tem nada a ver se o produto é líquido ou sólido. Não. Ou é pastoso, não tem nada a ver. Esse conteúdo líquido se diz respeito ao quê? Ao produto que está contido dentro da embalagem. A sua quantidade. Se for sólido, em quilos, gramas. Se for litros, em ml, né, ou até em litros mesmo, ok? Então, o que é justamente esse conteúdo líquido o que nós consumidores pagamos pelo produto. Por quê? Porque é esse produto, é esse conteúdo que nós iremos consumir. Então, a quantidade de produto contida dentro da embalagem, ó, coloquei até aqui para vocês, produtos sem embalagem. Então é somente o produto, aquilo que vai ser consumido. Qual é a quantidade desse produto dentro da embalagem? Nós chamamos de conteúdo líquido. Também é obrigatório lá no rótulo dos alimentos conter essa informação. E um quinto item obrigatório é o lote. É um númerozinho, né, que utilizado pelas indústrias, né, não é padrão. Cada indústria adota o seu sistema de numeração do lote. E esse lote normalmente você encontra perto da data de fabricação e da data de validade do produto. Então é um númerozinho lá, às vezes é um número pequeno, às vezes é um número grande. E qual é a funcionalidade desse número, né, do lote? Ele faz parte aí do controle da produção do produto. Então, por exemplo, um produto foi fabricado em determinado dia, determinada hora na indústria. E ele recebe uma numeração. É como se fosse o código do produto. E aí no outro dia é fabricado mais uma quantidade do mesmo produto. Aquele produto já recebe um outro número de lote. Para que isso? Caso aconteça algum problema, como é comum, né, acontecer, por exemplo, há uns meses atrás teve um caso de um leite, né, um leite industrializado, que foi encontrado aí substâncias estranhas na sua composição. E aí, o que é que a indústria, né, dona desse produto, fez? Buscou lá no consumidor e fez a denúncia o número do lote e fez o recolhimento de toda a produção com aquela numeração, que era onde tinha a falha do produto. Então, é importante aí para a indústria e é importante também para o consumidor o número do lote aí, né? E aí às vezes a gente nem imagina aí porque tanta informação, porque aqueles números, né, presentes, mas é indispensável, pessoal, nós conhecermos as informações contidas nos rótulos dos produtos alimentícios, ok? Continuando, também no rótulo dos produtos alimentícios, obrigatoriamente devem conter as informações nutricionais. Exatamente, os nutrientes. Quais são os que são obrigatórios? Nem que não tenha no alimento, mas deve estar listado numa tabelazinha como essa, no rótulo. Valor energético, né? Esse valor energético é a junção principalmente dos carboidratos, proteínas e gorduras, né? Então, quanto de energia, né, calórica aquele produto vai nos fornecer? Carboidratos, proteínas, gorduras totais, né, que é a soma de todas as gorduras presentes no alimento, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras, sódio e cálcio. Então são esses nutrientes aqui obrigatórios serem colocados dentro de uma tabelazinha como essa, né? Existem vários formatos, mas essa é a padrão que devem, né, ser apresentados para o consumidor no rótulo. Uma outra informação que está dentro dessa tabela é a porção.
O que seria essa porção? Significa o seguinte, pessoal. Percebam. Vamos pegar como exemplo aqui os carboidratos. Diz que nesse produto apresenta 15 gramas de carboidratos, ou seja, de açúcares. Mas esses 15 gramas não estão presentes no produto todo. Estão presentes apenas em quê? Em 170 gramas desse produto. Ou a gente normalmente não tem como medir essa quantidade em casa, né, quando vai utilizar o produto. E eles colocam aqui o que nós chamamos de medida caseira. 170 gramas equivale a uma unidade desse produto. Então vamos supor, se em uma unidade desse produto apresenta 15 gramas de carboidratos, significa dizer que se nós consumimos de uma vez só, vamos supor, 3 unidades desse produto, significa que nós iremos consumir 45 gramas de carboidratos. Então a quantidade bem acima aí do que, né, o Ministério da Saúde recomenda, né, para o nosso dia a dia. Então olha esse detalhe, pessoal, super importante, muitas vezes passa despercebido. Essa é a porção que vai determinar, né, o total, se a gente fizer uma continha aqui bem básica, da quantidade de nutrientes que realmente estamos consumindo. Ok? Então, em 170 gramas ou em uma unidade desse produto aqui, está sendo apresentado, apresenta essa quantidade de cada um desses nutrientes. Ok? Temos aqui nessa última coluna, né, porcentagem VD, que é os porcentagens de valores diários que apresentam esses mesmos nutrientes, só que na forma de porcentagem. Deixa eu voltar aqui. Na porcentagem, né, de energia que cada um desses nutrientes representa. Isso numa dieta de 2.000 quilocalorias, que é a dieta básica, né, que os nutricionistas se baseiam na hora de, né, passar alguma dieta, algum cardápio aí para quem busca uma alimentação mais saudável. E temos mais abaixo, né, normalmente vem abaixo da informação nutricional, a lista de ingredientes, que já foi comentado. Ó. Nesse caso aqui, qual é o ingrediente que foi utilizado em maior quantidade para a fabricação desse produto? Foi o leite reconstituído semi-desnatado. Qual foi o ingrediente que foi utilizado em menor quantidade para a fabricação desse produto? Foi o fermento lácteo. Outra informação importante, se os produtos contêm ou não contêm glúten, é obrigatório ter essa informação. Se contém, coloca essa informação. Se não contém, coloca do mesmo jeito. Assim como também a presença ou não de lactose. Né? Por quê? Porque tanto o glúten como a lactose são substâncias, né, que causam muitas alergias a determinados consumidores. Né? Então é obrigatório também conter essa informação no rótulo dos produtos alimentícios. Então fica a dica aí para vocês, pessoal. Né? Leiam o rótulo dos produtos alimentícios. Né? São produtos que irão, vamos dizer assim, alimentar o nosso corpo. Então é importante nós sabermos o que estamos consumindo, né? As informações. Né? Então está aqui uma ilustração bem interessante para vocês entenderem melhor, né, o nome do produto, conteúdo líquido, a quantidade de produto. Isso aqui é a quantidade sem a embalagem, é o que está dentro da embalagem. A origem, né, foi fabricado numa indústria brasileira. O prazo de validade, como eu falei, normalmente vem junto do número do lote. O nome e endereço do fabricante, né, que é a origem. Né, é a lista de ingredientes, né, também, que já foi comentado para vocês. Isso que eu me referi até agora foi o que a Anvisa exige que os rótulos tenham. É obrigatório, né? Agora eu vou passar para vocês o que é que a Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não permite jamais que contenham essas informações no rótulo dos alimentos. Por exemplo, apresentar palavras ou qualquer representação gráfica que possa tornar a informação falsa ou que possa induzir o consumidor ao erro. Um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Tem lá
um chocolate, né, na barrinha, uma barra de chocolate, e lá no rótulo vem dizendo que ao consumir aquela barrinha de chocolate é a mesma coisa que o consumidor, né, consumir um copo de leite. Então está levando ao consumidor, né, está induzindo o consumidor ao erro. Então é uma informação não permitida, jamais. Ok? Uma outra informação também que a Anvisa proíbe: demonstrar propriedades que não possuam ou não possuam ser demonstradas. Por exemplo, lá no rótulo do produto vem dizendo que o consumo do mesmo reduz o risco de doença cardíaca. Então jamais é uma informação falsa, né? Leva o consumidor ao erro, induz o consumidor. Então a Anvisa não permite esse tipo de informação também. Destacar a presença ou ausência de componentes que sejam próprios de alimentos de igual natureza. Então, às vezes o produto realmente não tem aquela substância, mas aí o fabricante faz questão de dizer, né, de ilustrar lá, mostrar para o consumidor através do rótulo. Por exemplo, óleo sem colesterol. Essa informação, né, está meio que desnecessária. Por quê? Porque todo óleo, né, de origem vegetal não apresenta colesterol. Então, se não apresenta naturalmente, para que colocar essa informação? É uma forma de chamar a atenção, mas é sem necessidade. O ideal seria o quê? Né, para ficar mais completo ainda: óleo sem colesterol, como todo óleo vegetal. Aí sim dá uma informação verídica. Ok? Ressaltar em certos tipos de alimentos processados a presença de componentes que sejam adicionados como ingredientes em todos os alimentos, como tecnologia de fabricação semelhante. Então, vai fabricar um produto e aí tem um ingrediente que é obrigatório a adição. Sem ele, não consegue fabricar aquele produto. E aí acaba que colocando como informação no rótulo que aquele produto contém aquele ingrediente. Por exemplo, toda maionese, para ser fabricada, é obrigatório o uso de ovos. Então, para que colocar no rótulo dizendo que maionese preparada com ovos? É uma informação, assim como essa anterior, desnecessária. Se toda maionese tem que conter ovos para fabricação, para que colocar? Também é uma forma de chamar a atenção do consumidor. Só que a Anvisa não permite, né? É proibido. Não se deve induzir o consumidor ao erro, né? Chamar a atenção desnecessária. E indicar que o alimento possui propriedades medicinais, previne alguma doença e até cura a doença. Por exemplo, previne a osteoporose. O alimento emagrece. Não, ele ajuda. Auxiliar uma coisa, junto com outras, né, atividades. Agora, por si só dizer que aquele alimento emagrece e que aquele alimento previne a osteoporose, não é verdade. Não é permitido por lei esse tipo de informação. Ok? Pode fazer a propaganda, mas informar no rótulo que um alimento previne ou até cura uma determinada doença também não é permitido jamais. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse assunto, né? Como eu falei, é um assunto bem interessante. Eu particularmente gosto bastante de falar, né? E é importante a gente passar essas informações adiante, né? Não ficar só pra gente, como eu falei lá no início da nossa aula. Ok? Então, um forte abraço a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.